Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos encerrando a semana e vamos encerrar aqui nesta videoaula a correção das atividades que foram iniciadas, foram solicitadas aí na segunda-feira. Vamos trabalhar aí o livro de língua portuguesa, páginas 156 a 162, vamos fazer o encerramento do capítulo, vamos ver aqui as atividades sobre encontro e desencontro de vogais, encontro de vogais e semivogais e o desencontro de vogais, hiato de tongo e tritongo. Tenho certeza que você já trabalhou esses conceitos aí nos anos anteriores, no quinto ano. Vamos relembrar aqui e vamos fazer a correção das atividades. Vamos encerrar também o terceiro capítulo. Vamos para o quarto. Já temos aí uma videoaula hoje também sobre os gêneros que serão trabalhados no quarto capítulo. E vamos encerrar também o terceiro capítulo do livro Gênero, Leitura e Análise. Vamos lá? Abram o livro de vocês, acompanhem a leitura, a correção, as explicações, marque as partes importantes e as dúvidas também. Anote no caderno e participe do plantão, que acontece das 7 às 11, tá bom? No período da manhã, nos dias em que temos aulas. Vamos lá. A escrita em foco. Encontros entre vogais e semivogais. Como vimos na língua portuguesa, a base da sílaba é sempre a vogal. Nós já estudamos aí sílaba, nós já estudamos fonema, nós já estudamos letras e nós vimos que os fonemas, eles são classificados em vogal, semivogal e consoante. O que é a vogal? A vogal é o tom, é aquele som que sai sem nenhuma dificuldade, nenhuma barreira ali no aparelho fonador, né? A, E, I, O, U. Veja, o som saiu sem nenhum obstáculo no aparelho fonador. É o chamado tom. A vogal é o tom mais forte. Agora, a semivogal é o semitom, ele é pronunciado mais fraco, e nós temos a semivogal, sempre com som de I e U. Agora, a consoante é um som também, porém ele encontra barreiras aqui, os lábios, a língua no céu da boca, a cerração dos dentes. Veja só, o S para ser pronunciado, eu preciso encostar a ponta da língua ali no céu da boca. O B, os lábios, L, M, N. Veja só, há sempre uma barreira, É consoante. Também chamado de ruído, Justamente por isso, porque ele encontra uma barreira ali no aparelho fonador. Então, toda sílaba tem como base a vogal, ou seja, toda sílaba tem uma vogal. Às vezes, a sílaba é apenas a vogal, tá bom? Assim, não existe sílaba sem vogal, e só há uma vogal por sílaba. Não existe mais de uma vogal na sílaba. Mas, professora, nós estudamos que ditongo é o encontro de duas vogais na sílaba. Sabia que esse conceito é equivocado? Se você encontrou esse conceito alguma vez aí, porque o ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Veja só, nós vimos que vogal é tom, semivogal é semitom, Então, o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, tá bom? Veja só, observe. Pai. O tom mais forte é o A. O I é o semitom, é a semivogal. Então, veja só, uma palavra monossílaba, eu tenho apenas uma sílaba. O P é a consoante e o A, vogal e semivogal. A palavra pai possui apenas uma sílaba, ou seja, é pronunciada em um só impulso de voz. O que é sílaba? É o fonema ou os conjuntos de fonemas que são pronunciados, em apenas um impulso de voz. Pai, sa, la, da. Veja, 3 impulsos de voz.
né? São 3 conjuntos de fonemas, né? Que são pronunciados em impulso de voz. Portanto, uma palavra monossílaba. Por essa razão, o A é a vogal da sílaba e o I é a semivogal. Ditongo. O que é o ditongo? O encontro de uma vogal e uma semivogal. E vice-versa, tá bom? Pode acontecer a semivogal e a vogal, ou a vogal e depois a semivogal. Não é sempre a sequência vogal e semivogal, tá? Então, vamos marcar aqui. O ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, tá bom? É o que chamamos de ditongo. Eu falei para vocês agora há pouco que uma vogal pode ser a sílaba, mas semivogal não, tá? A semivogal, ela sempre vai acompanhar a vogal. Os ditongos dividem-se em nasal, oral, crescente e decrescente. Veja só, nós temos 4 classificações dos ditongos, e isso cai bastante nas provas, né? Nos simulados, então é importante prestar atenção. Ditongo nasal, ele é composto de uma vogal nasal. Põe, mamão, mamãe, veja só, o som é produzido aí, né? Veja só, nasal, nariz, né? Mamão, mamãe, ele é mais fechadinho, né? Agora, o oral, nós temos mingau, sai, feito, é composto da vogal oral. Crescente, crescente, veja só, crescente é algo que cresce, né? Veja só, a ordem crescente. Deixa eu colocar aqui uma pirâmide que eu acho que vai nos ajudar bastante aqui, veja só. Fazer como se fosse um cone aqui, uma pirâmide. A vogal é o tom, não é? É mais forte, a semivogal é mais fraca. Quando eu tenho a crescente, é porque eu vou do menor para o maior, né? Do mais fraco para o mais forte. Então, se eu tenho primeiro uma semivogal e depois uma vogal, eu tenho um ditongo crescente. Veja só, o pátria, eu tenho primeiro a semivogal e depois a vogal. Vogal sempre vai estar lá em cima, tá bom? Que ela é mais forte. Então, é crescente. Agora, se eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal, é decrescente. Então, vamos fazer aqui mais uma pirâmide. E aí, nós temos ali, por exemplo, seu. Primeiro eu tenho a vogal e depois a semivogal. O decrescente é do maior para o menor, do mais forte para o mais fraco, né? Então, é da vogal para a semivogal. Vamos ver o nosso exemplo aqui, ó. O seu, né? Temos primeiro a vogal e depois a semivogal. Lembrando que semivogais, elas sempre serão representadas aí pelo som, né, de I ou U. Veja só, por que que é o som? Quando nós colocamos aqui as barras, representa o som. Às vezes, pode ocorrer que outra letra que não seja I e U represente o som dessas semivogais. Olha só os exemplos aqui dos ditongos nasais. Põe. Veja que o som da semivogal aqui é I, mas a letra utilizada ali é E. Mamão, o som é U, mas a letra utilizada é O. Mamãe, o som é I. Pronuncie bem mamãe, é o I, o som
de I, né? Da semivogal I, mas a letra é, tá bom? Então, o som das semivogais sempre vai ser este, mas a letra, tome cuidado, às vezes é até consoante. Veja só, a letra, né? A letra vai ser a L, mal, mas o som é o quê? Essa semivogal aqui, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. É um ponto muito importante que os livros costumam abordar nas atividades, nas questões, tá? Então, mais uma vez aqui, o decrescente é quando nós temos do maior para o menor, certo? Partimos agora para a próxima página. Vamos lá. Por se parecerem foneticamente ao I e ao U, e O são considerados semivogais em alguns casos, como pães e mágoa, é o que acabei de falar, tá bom? Porque o som é I e U. Nos ditongos nasais em e ão, a semivogal não aparece escrita. É o que acontece, por exemplo, com palavras como bem, eram e amaram. Tritongo. Mais raramente, numa mesma sílaba, pode ocorrer também o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, veja só, o tritongo vai ser sempre essa sequência. Lembra que lá no ditongo eu disse que pode aparecer a semivogal e depois a vogal, ou a vogal e depois a semivogal? Pode ser vice-versa? Veja só, o tritongo não é bem assim. No tritongo sempre vai ser semivogal, depois vogal e mais uma vez a semivogal. Chamamos esse encontro de veja, 3 sons vocálicos, tritongo, 3 sons de tritongo. Nesse caso, a vogal é pronunciada com mais força. Veja só, a vogal é sempre mais forte, tá bom? Exemplos: Paraguai, saguão, iguais, averiguei. Então, veja só, o U, ele é sempre pronunciado ali, ó, Paraguai, saguão, iguais e averiguei. Então, o som mais forte é o da vogal, o A aqui também, no caso nasal, A, e aqui a letra E, né, o som E, a vogal E. Averiguei, mas o som da vogal é sempre mais forte. E agora nós vamos para o hiato. E o hiato não é chamado de encontro, e sim desencontro. Como a base da sílaba é a vogal, na língua portuguesa, duas vogais nunca se encontram na mesma sílaba. Então, veja só, duas vogais nunca se encontram na mesma sílaba. Nós temos a vogal e a semivogal, mas vogais na mesma sílaba não existe. Observe, saúde. Nós temos, veja só, o que é sílaba ou impulso de voz, né? Saúde. Nós temos uma vogal aqui, outra vogal aqui, que na palavra estão juntas. Saúde. É quando nós escrevemos, o U está logo após o A. Mas, ao separarmos as sílabas, cada vogal está em uma sílaba. Saúde. Então, nós temos aqui uma vogal e outra vogal que estão separadas. Por isso que é o desencontro de vogais. Ao pronunciar a palavra saúde, observe que produzimos 3 movimentos, ou seja, 3 sílabas. Essa separação indicada na fala mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Essa separação de duas vogais em sílabas diferentes é o que chamamos de hiato. Então, é o desencontro, é a separação de duas vogais em sílabas diferentes. Toalha, baú, saída, preencher. Veja só, é a presença de vogais que estão em sílabas distintas.
E aqui eu trouxe para vocês um mapinha mental para auxiliá-los aí, né? Então, encontros vocálicos, tritongo, ditongo e hiato ocorrem com vogais e semivogais na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Aqui nós temos, veja só, vogais orais, vogais nasais e as semivogais. Tritongo, literalmente significa 3 sons. Ditongo, literalmente significa 2 sons. E hiato significa abertura, lacuna. É o encontro de duas vogais em sílabas separadas. O ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal. E o tritongo é o encontro da semivogal, vogal e semivogal. Basicamente foi isso que nós vimos no livro de língua portuguesa. Então, vamos passar para frente. Vou mandar para vocês esse mapa mental para vocês analisarem com calma. E se quiserem utilizá-lo aí, né, como material de revisão, ele é excelente. Vamos aqui para as questões. A escrita em questão. Sabemos que as vogais são fonemas fortes que podem constituir sozinhos uma sílaba ou podem se encontrar com outros fonemas vocálicos. Esse encontro se realiza de 3 formas: ditongo, tritongo e hiato. Relembre cada um desses casos e observe os fonemas vocálicos das palavras abaixo. Sal, baú. Escreva que encontro vocálico ocorre em cada palavra e explique como fazemos para identificá-los. Veja só, sal, baú. Nós vimos que o baú foi até utilizado no exemplo do hiato. Veja, baú, 2 vogais que estão em sílabas diferentes, é hiato. Agora o sal. Observe o som, sal. Essa letrinha L aqui tem o som de U. Então, se trata de uma semivogal. Sal, uma sílaba só. Essa é uma palavra monossílaba. E este L tem o som de U. Então, é um ditongo, não é? Quando nós temos uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, é um ditongo. Então, vamos lá. Espera-se, né, que você identifique que sal é um ditongo pelo fato de os fonemas, o que é fonema? O som, né? Os fonemas vocálicos serem pronunciados em uma só emissão de voz, ou seja, em uma mesma sílaba. Já a palavra baú forma um hiato, pelo fato de pronunciarmos os fonemas vocálicos em sílabas diferentes. 2. Observe as palavras do quadro a seguir. Paraguai, Itaguaí. Essas palavras terminam com os fonemas U, A e I. Veja, Paraguai, nós temos aqui o Paraguai e Itaguaí. Mas são encontros vocálicos diferentes. Veja só, Paraguai, um impulso de voz só, eu pronuncio ali os 3. Então, nós temos ali um tritongo, né? Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal aqui, né? Veja, tritongo. Agora, Itaguaí. Espera, Itaguaí. O I é uma sílaba diferente, tá vendo? O impulso de voz, eu tenho um impulso de voz aí apenas pro I, Itaguaí. Portanto, aqui nós não temos um tritongo, por mais que tenhamos aí o U, o A e o I. Inclusive, o acento agudo aqui vai me informar que o I é agudo. Então, ele é forte, ele é uma vogal e não semivogal. Explique o fenômeno que ocorre em cada uma, apresentando a diferença. Então, veja lá. Aqui eu tenho um hiato, certo? Que vai me separar aqui essas sílabas, né? E essas vogais, enquanto aqui eu tenho tritongo. Veja só. Além de eu ter um ditongo também, né? O U e o A. Um ditongo que vai do menor para o maior, do mais fraco para o mais forte, né? Então, ele é crescente, ditongo crescente, o hiato, e ali eu tenho também, eu tenho tritongo em Paraguai. Então, espera-se que o aluno responda que, apesar de terminarem com os fonemas U, A e I,
Em Paraguai, há o tritongo formado pela semivogal U, pela vogal A e pela semivogal I. Veja só que nós estamos tratando dos sons, por isso estão entre barras, né? Eles estão aí entre barras. Que são emitidas em uma só emissão de voz, ou seja, na mesma sílaba. Já na palavra Itaguaí, há o ditongo crescente, formado pela semivogal U e pela vogal A, e já o fonema I pode ter um som forte, é considerado uma vogal, formando a sílaba seguinte. Então, o I está na sílaba seguinte, e não sendo tritongo como em Paraguai. 3. Analise as alternativas a seguir e assinale apenas a verdadeira. Então, vamos ver aqui qual análise está correta, né? Sujeito é um ditongo nasal ou um ditongo oral, pessoal? Um ditongo oral, né? O ditongo nasal, ele é fechado, né? Veja aqui, vamos lá. Olha aqui, ó, as vogais nasais. Nós temos elas aqui, ó, elas são até colocadas um tio no som. Por quê? Justamente porque são nasais, né? Ali é sujeito. Viu é hiato? Veja só, é uma palavra monossílaba. Viu. Nós temos o I ali como vogal e o U semivogal. É um ditongo, não hiato. Fazia. Nós temos ali um ditongo oral, fazia. Sim, nós temos aqui um ditongo oral. É mais forte, né? Aberto. Meio é um tritongo? Não é um tritongo. Meio. Nós temos aqui duas sílabas. É uma palavra de sílaba. Esborrachou é um ditongo oral crescente. Esborrachou é um ditongo oral, mas é decrescente. Vai da vogal, que é o O, para a semivogal, U. Decrescente. Então, a única correta é a letra C, que é o nosso gabarito. 4. Sobre a palavra lixeira, assinale a alternativa correta. Lixeira. Veja, nós temos lixeira. São 3 sílabas. Nós temos aqui a presença do encontro, ó, de uma vogal e uma semivogal. É um ditongo, né? É polissílaba. Polissílaba é quando nós temos 4 ou mais sílabas. Nós vimos que tem 3. Ela é trissílaba. Possui um ditongo? Possui. Ei. Correto? Possui hiato? Não. Tem 2 sílabas? Não, tem 3. É oxítona. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte, né? Lixeira. Veja que é a penúltima que é mais forte, então ela é paroxítona. A única correta é a letra B de bola. 5. Em qual das frases abaixo a palavra destacada não possui um ditongo oral? Veja, aquela que não possui. A. Para não perder a hora do seu casamento, eu vou ao salão às 7 da manhã. Veja só, nós já temos aqui, ó. Olha a presença do tio, nosso amiguinho do ditongo nasal. Então, não é oral, e sim nasal. A letra A já é a nossa resposta. Quer dizer que nas demais nós temos a presença de ditongo oral. Ditongos orais, né? Dentre tantos instrumentos que apresentei ao meu filho, ele escolheu justamente o que eu não lhe apresentei, a gaita. C. Vocês, por acaso, já experimentaram guacamole? D. Alguém andou mexendo nas minhas coisas, pois não encontro meu relógio em lugar nenhum. Letra E. Marcos sempre esquece a torneira aberta depois de escovar os dentes. Os ditongos orais. Ai, guá. Aqui o relógio e torneira. 6. Analise as afirmações a seguir. 1. A palavra família é um exemplo de
hiato. 2. Saúde e juízo possuem o mesmo tipo de encontro vocálico. 3. As palavras chuveiro e cueca e Ceará apresentam um ditongo crescente. Ou 4. Joelho apresenta um desencontro de vogais. Veja só, nós temos ali a palavra família, é exemplo de hiato. Hiato é quando nós temos ali o desencontro de vogais, né? Família, nós temos aqui um ditongo e não hiato. Saúde, juízo possuem o mesmo tipo de encontro vocálico? Não, sabe por quê? Nós temos desencontro aqui de vogais. Saúde. Veja só, nós temos aqui cada vogal em uma sílaba. Ju e zo. Cada um em uma sílaba. Então, não é encontro, sim desencontro. As palavras chuveiro, cueca e Ceará apresentam ditongo crescente, ou seja, da semivogal para vogal. Veja só, na primeira nós já vimos que essa daí está incorreta, porque a vogal é a letra E, né? É o som, né? É a vogal E e a semivogal I. Então, da vogal para semivogal é decrescente, não crescente. 4. Joelho apresenta um desencontro de vogais. Joelho. Sim, veja só, nós temos aqui uma vogal em cada sílaba. Então, é um hiato. Portanto, apenas a 4 está correta. Letra C de casa. E agora nós vamos para o encerramento do capítulo 3. Neste capítulo, conhecemos mais um gênero textual marcado pela predominância do tipo textual narrativo, o mito. Como vimos, uma das características temáticas mais marcantes desse gênero é a ocorrência de um fato sobrenatural, isto é, um acontecimento fantasioso, como a transformação das lágrimas da indígena Potira em diamantes. Veja só, é algo que não é real, isso não acontece literalmente, realmente. Mas ali o mito permite que esses acontecimentos fantasiosos aconteçam. Um gênero textual muito semelhante ao mito é a lenda, que compreende textos essencialmente narrativos, igualmente marcados pela fantasia. Nos mitos, portanto, o real e a fantasia se misturam. Podemos perceber essa mistura em diferentes situações comunicativas, nas quais o teor mágico parece se tornar real. Leia a notícia a seguir, publicada no site do jornal O Globo, analisando especialmente o emprego da palavra lenda na manchete. Antes de passarmos ali para a leitura do nosso texto, primeiro, vamos ver aqui o que é lenda e a notícia. Chamamos de lenda as narrativas que contam histórias de seres maravilhosos e encantatórios, de origem humana ou não, que povoam o imaginário popular. Essas histórias podem também referir-se a um fato histórico, sempre protagonizado por um herói popular, mártir, guerreiro, santo, etc. Por esse motivo, diferentemente dos mitos, as lendas possuem um caráter mais local, restringindo-se muitas vezes ao âmbito de uma comunidade. Nós temos a lenda do Curupira, a lenda do Saci Pererê. Por que são lendas? São histórias ali sobre esses seres. Lembram que o mito ele tem a função de explicar a origem de algo, algum fenômeno? Então, a lenda ela é mais regional e vai tratar aí desses personagens. A notícia é o principal gênero textual do domínio jornalístico. Veja só, enquanto a lenda, o mito, o conto, eles não têm compromisso com a realidade, né? Por isso que uma lágrima vira diamante. Por isso que o canto da araponga vai dizer que o índio morreu.
Por isso que dentro de um coco de Tucumã vai surgir à noite, porque isso não, esses acontecimentos, esses fatos não têm compromisso com a realidade. E nós, ao lermos essas histórias, nós assumimos isso, né? Agora a notícia é diferente. Ela é o principal gênero textual do domínio jornalístico. Agora, os gêneros jornalísticos, eles têm compromisso com a realidade, com os fatos mesmo do cotidiano, né? Sua função social consiste basicamente em informar o interlocutor. Quem é o interlocutor? Aquele que lê a notícia. Quando veiculada de forma escrita, ela é estruturada em 4 partes: manchete, linha fina, lead e corpo. O que é cada uma dessas partes? A manchete é o título do texto. Tem o objetivo de resumir o que será dito e deve atrair a atenção do leitor. A linha fina é o subtítulo. Tem a função de apoiar o título, lançando mais informações sobre a reportagem com o objetivo de cativar o leitor. O lead é o primeiro parágrafo do texto jornalístico. Sua função é apresentar resumidamente as informações mais importantes do texto. O lead ele vai chamar a atenção do leitor, né, do interlocutor ali, vai gerar a curiosidade quando ele é bem construído, para instigar o leitor a continuar a leitura da revista, né? Da notícia, perdão. E o lead, ele precisa responder ali uma série de perguntas, porque ele tem que resumir o que vai ser noticiado, né? O fato, né? Ele vai contar o que é, como, porquê, onde, quem. Então, o lead ele precisa trazer todas essas informações, mas de forma resumida, né? O que vai detalhar o fato ali vai ser o corpo do texto, que é o nosso próximo tópico aqui, ó. O corpo é o texto propriamente dito, estruturado em introdução, início, desenvolvimento, meio e conclusão, fim. Agora, nós temos aqui, ó, veja só, por trás das câmeras, né? Como acontece. Vamos aqui ler a notícia. Veja, nós acabamos de ver o que é manchete, o que é linha fina, o que é lead, e tudo isso está bem marcadinho aqui, ó. Morre lenda da NASA, o astronauta pioneiro que foi 2 vezes à Lua. Veja só, foi pedido ali no enunciado que nós prestássemos atenção no sentido em que lenda foi utilizado. Será que é o sentido que nós acabamos de ver do gênero textual? Peraí, quer dizer que essa palavra ganhou novos conceitos aí, né? Então, mais uma vez, morre lenda da NASA, o astronauta pioneiro que foi 2 vezes à Lua. Essa é a manchete. John Young tinha 87 anos e era conhecido pelas tiradas bem-humoradas, linha fina. Por O Globo, 6/1 de 2018, 18:09, atualizado 6/1 de 2018, 18:31. A origem da notícia. Daí vamos lá. Washington. Morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young, o único a ir ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas, Gemini, Apollo e Space Shuttle. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes. Era considerado uma lenda e muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos, 42 dos quais dedicados à sua carreira na NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Isso que nós acabamos de ler é o lead. Ele contém ali as informações resumidas e básicas. A NASA confirmou a morte de Young pelo Twitter neste sábado. Estamos tristes com a perda do astronauta John Young, que tinha 87 anos. Young voou 2 vezes para a Lua, andou em sua superfície e voou na primeira missão do Space Shuttle. Ele foi ao espaço 6 vezes nos programas Gemini, Apollo e Space Shuttle. A agência divulgou uma declaração de seu presidente, Robert Lightfoot, em memória do astronauta, descrevendo-o como um pioneiro, alguém que sempre esteve na vanguarda da exploração espacial humana. Hoje, a NASA e o mundo perderam um pioneiro,
A longa carreira do astronauta John Young abrangeu 3 gerações de voo espacial, destacou a nota oficial. John foi um dos pioneiros espaciais cuja bravura e compromisso provocaram as primeiras grandes conquistas do nosso país no espaço. Mas, não contente com isso, suas contribuições práticas continuaram muito depois do último de seus 6 voos espaciais, um recorde mundial no momento da sua aposentadoria do cockpit, continuou o texto. O comunicado finaliza definindo Young como o astronauta dos astronautas. John Young estava na vanguarda da exploração espacial humana, com seu equilíbrio, talento e tenacidade. Ele era, de todos os modos, o astronauta do astronauta. O astronauta do astronauta. Vamos sentir falta dele, escreveu o presidente da NASA. Tudo isso aqui de vermelho é o corpo do texto. Aqui nós temos uma imagem dele, né, imagem ilustrativa. John Young teve uma carreira de mais de 4 décadas na NASA. Esta é a legenda da imagem. E aqui nesta imagem de abril de 1972, disponibilizada pela NASA, John Young caminha pela Lua durante a missão Apollo 16. Vocabulário desconhecido. Vanguarda, o que é? Posição dianteira em uma sequência. Cockpit, cabine ou espaço onde fica o piloto em aeronaves e carros de corrida. Tenacidade, persistência muito forte, perseverança. Segunda questão. A manchete de uma notícia deve ser criada tendo em vista 2 objetivos principais: resumir o conteúdo da notícia e chamar a atenção do interlocutor. Para atingir esse propósito, o jornalista pode utilizar diversos recursos comunicativos. Entre esses recursos, destaca-se a seleção vocabular, que consiste basicamente na escolha das palavras mais adequadas para se atingir o objetivo comunicativo. Sabendo disso, responda as questões abaixo. A. Por que o jornalista escolheu a palavra lenda para construir a manchete da notícia? Veja só, lenda tem o sentido também que nós demos aí ultimamente, né? Assim como mito também ganhou um sentido parecido, né? De alguém que fez algo espetacular, algo que até então ninguém teria feito, alguém que tem um nome marcado aí na história, né, por seus feitos. Então ele é uma lenda por isso, né? Porque como remete ao sobrenatural, a palavra lenda resume os grandes feitos do astronauta e atrai a atenção do leitor. B. Por que o astronauta é identificado na manchete como uma lenda? Pessoal, ele foi 2 vezes à Lua, né? Então ele tem feitos aí extraordinários, né? Ir 2 vezes à Lua, porque ele foi 2 vezes à Lua. Por que a palavra lenda foi empregada entre aspas? Veja só, o sentido original da palavra lenda é aquele que nós vimos anteriormente, um gênero literário que trata aí, né, desses personagens sobrenaturais e tal. Então, justamente, né, por indicar aí, né, o emprego diferente do habitual da palavra lenda, pois nesse caso trata-se de um personagem real que, apesar disso, realizou grandes feitos. D. Cite ao menos 4 personagens reais que você identifica como lendas. Explique por quê. Agora você vai partir da sua vivência, mencionar aqui para você quem são lendas, né? Você vai citar ao menos 4 lendas aí, você vai explicar por quê, tá bom? A resposta é pessoal, cada um tem os seus escolhidos. 3. Leia com atenção os trechos do lead reproduzidos a seguir. Morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young, o único a ir ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes. Muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas
e ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos. Quais desses trechos o jornalista utilizou para justificar a identificação do astronauta como uma lenda? Veja só, quais desses trechos aí ele utilizou para mostrar que ele é uma lenda, né? Apresentando-lhe os seus feitos fantásticos, lendários. Primeiro, um único a ir ao espaço a bordo da aeronaves de 3 programas, veja isso, é espetacular, e por ele caminhar e dançar na Lua por 2 vezes. Agora, ele ter morrido na sexta-feira, isso é algo, não é algo sobre, assim, que transcende, né, o normal. Ele era conhecido pelas tiradas bem-humoradas, também isso não é incomum. E o fato dele ter morrido por pneumonia também, né? Então, na 2 e na 3, nós temos aí os trechos que justificam a identificação dele como lenda. 4. Que veículo de comunicação a NASA utilizou para noticiar a morte de John Young? Twitter, né? Por que esse veículo provavelmente foi escolhido? Justamente para a notícia, né, ser espalhada logo, e porque as pessoas têm um grande acesso, né, ao Twitter. O Twitter é muito utilizado, era mais utilizado ainda antigamente. Agora, hoje em dia, nós temos o Instagram, que acredito ser o mais utilizado, né, por todos, mas é um meio ali, né, uma rede social muito utilizada para a divulgação dessas informações, né? A NASA utilizou o Twitter para noticiar a morte do astronauta, certamente porque é um dos veículos de comunicação mais ágeis e abrangentes da atualidade. Aqui no Mídias em Contexto, outro emprego curioso da palavra lenda ocorre no anúncio abaixo. Analise-o. Você está prestes a ter uma experiência sensorial espetacular, ficar frente a frente com o Nissan 350Z, um dos mais cobiçados e desejados cupês esportivos do mundo. Esse verdadeiro mito da indústria automobilística esportiva estará em exposição para que você possa vê-lo bem de pertinho, levando assim seus 5 sentidos ao limite. Não deixe de conhecer essa lenda sobre 4 rodas, será um momento único. Um recurso muito utilizado nos textos em geral é a sinonímia, isto é, o emprego de palavras de sentidos semelhantes, os sinônimos, né? Com o objetivo de evitar repetições desnecessárias. No texto acima, identifique a palavra utilizada como sinônimo de lenda. Eu até mencionei na atividade anterior, né? Mito é utilizado aqui, veja só. Esse verdadeiro mito. B. No título do anúncio, o autor faz referência a uma expressão popular. Que expressão é essa e o que ela significa? Veja só, o Z da questão, nós utilizamos a expressão X da questão, né? A expressão popular é o X da questão, utilizada para designar o aspecto mais importante de um tema. O X da questão é o ponto principal. 2. No título do anúncio, o veículo é identificado como uma lenda. No texto que vem na sequência, o autor do anúncio explica o motivo. Você está prestes a ter uma experiência sensorial espetacular. Ficar frente a frente com o Nissan 350Z. Por que o autor empregou o negrito no texto? Para chamar mais atenção, né? Para dar foco ali nessa experiência espetacular, né? Para chamar a atenção do leitor para o que ele definiu como a experiência sensorial espetacular. B. Considerando o que estudamos neste capítulo a respeito do gênero textual lenda e o contexto em que foi empregado, o enunciado destacado em negrito. Explique por que ficar frente a frente com o Nissan 350Z seria uma experiência sensorial espetacular. Veja só, o veículo ele é tido ali como um mito, né? Ou seja, ele é fantástico, espetacular. Então, a experiência de ficar frente a frente com ele, de conhecê-lo também, né?
seria espetacular. Como o veículo é identificado como uma lenda, melhor, como um mito, né? Isto é, como algo sobrenatural, ficar diante dele seria uma experiência fantástica, tanto quanto ficar diante de um personagem lendário, no caso aqui mitológico, né? E aqui nós temos aí nesse QR Code, eu vou mandar para vocês este vídeo aqui, tá? Para vocês assistirem aí no final de semana, A Lenda do Dia e da Noite. Muito legal, tá? E você pode também ter acesso a ele fazendo a leitura desses QR Codes aí, tá? E agora, para finalizar a nossa videoaula, vai ficar um pouquinho extensa, mas vamos trabalhar aí as páginas 33 a 37 do livro Gênero, Leitura e Análise, trabalhando esses dois mitos. Xangô é reconhecido como orixá da justiça e foi inventado o candomblé. Xangô é reconhecido como orixá da justiça. Xangô e seus homens lutavam com um inimigo implacável. Os guerreiros de Xangô, capturados pelos inimigos, eram torturados até a morte, sem piedade ou compaixão. As atrocidades já não tinham limites. O inimigo mandava entregar a Xangô seus homens aos pedaços. Xangô estava desesperado e enfurecido. Xangô subiu no alto de uma pedreira perto do acampamento e dali consultou Orunmilá sobre o que fazer. Xangô estava irado e começou a bater nas pedras com o axé, um machado duplo. O machado arrancava das pedras faíscas que acendiam no ar famintas línguas de fogo que devoraram os soldados inimigos. A guerra perdida foi se transformando em vitória. Xangô ganhou a guerra. Os chefes inimigos que haviam ordenado o massacre dos soldados de Xangô foram dizimados por um raio de Xangô, que Xangô disparou no auge da fúria. Mas os soldados inimigos que sobreviveram foram poupados por Xangô. A partir daí, o senso de justiça de Xangô foi admirado e cantado por todos. Através dos séculos, os orixás e os homens têm recorrido a Xangô para resolver todo tipo de pendência, julgar as discordâncias e administrar justiça. Então, veja só que faz parte da mitologia dos orixás, né, que faz parte aí da cultura, das crenças de um povo. Agora, primeira questão. No mundo dos orixás, Xangô representa a justiça devido aos atos de misericórdia que tinha com seus inimigos. Sobre os fatos narrados no texto que lemos, de que maneira podemos aprender com a atitude de Xangô? Nós tiramos ensinamentos dos mitos. Neste daqui, o Xangô ele teve a atitude de poupar os inimigos que se opuseram à sua força, e com isso foi reconhecido pela sua misericórdia. Por mais que ele tinha motivos, ele foi misericordioso, né? Ele poupou seus inimigos. 2. Leia o trecho a seguir. Xangô subiu no alto de uma pedreira, perto do acampamento, e dali consultou Orunmilá sobre o que fazer. O excerto lido não deixa clara a resposta dada por Orunmilá para Xangô. No entanto, podemos inferir que resposta poderia ser. Qual seria essa resposta? Por mais que ela não esteja clara, é possível inferir que Orunmilá o aconselhou a não desistir e ter força e bom ânimo para superar as dificuldades. 3. Xangô foi o grande Obá, rei da cidade de Oió. Ele era temido e adorado pelo povo. É o orixá das pedreiras, das terras áridas e das rochas. Seu elemento é o fogo, mas também domina o raio e o trovão. Todas essas características sobre o mito têm uma importância para a sociedade. Que significado seria esse? O mito ele tem a utilidade
de explicar fenômenos místicos que os seres humanos não conseguem desvendar, né? Então, quando a sociedade ali, o povo, não compreende o acontecimento de determinados fatos, fenômenos, eles utilizam ali as suas crenças e constroem os mitos para explicar essa realidade, né? Por esses mitos, as pessoas começam a desenvolver a curiosidade de solucionar os problemas e anseios que afligem seu dia a dia. 4. No continente africano, os mitos são ricos de informações que são passadas de geração em geração e até hoje são levados muito a sérios. Para conhecer mais sobre essa temática, realize uma pesquisa sobre os orixás que são cultuados no Brasil, como esse culto chegou aqui, como ele foi preservado. Então, a partir da pesquisa, você vai responder, né? Essa atividade tem como objetivo familiarizar os estudantes com outras culturas e promover o diálogo com as religiões, a fim de superar a intolerância religiosa e dialogar com as diferenças culturais. Por quê, pessoal? Por mais que você não acredite que para você esta não é uma realidade, não quer dizer que você não deva respeitar quem acredita, né? Quem acredita nos orixás, quem possui esses mitos aí como verdade, né? Então é importante conhecer, né? Conhecer esses mitos, esses orixás, esses temas, trabalhando esses temas, conhecendo a cultura do outro, isso não vai inferiorizar aquilo que você acredita, muito menos. Você vai conhecer e aprender a respeitar o próximo, tá bom? As crenças, a identidade, a cultura do próximo. Agora, nós vamos passar para o último texto, o terceiro texto, e foi inventado o candomblé. No começo, não havia separação entre o Orum, o céu dos orixás, e o Aiê, a terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham, coabitando e dividindo vidas e aventuras. Conta-se que, quando o Orum fazia limite com Aiê, um ser humano tocou Oxalá com as mãos sujas. O céu imaculado do orixá fora conspurcado. O branco imaculado de Oxalá se perdera, então foi reclamar o Olodumaré. Olodumaré, Senhor do céu, Deus supremo, irado com a sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o Orum separou-se do mundo dos homens e nenhum homem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida. E os orixás também não poderiam vir à terra com seus corpos. Agora havia o mundo dos homens e o dos orixás, separados. Isolados dos humanos, habitantes do Aiê, as divindades entristeceram. Os orixás tinham saudade de suas peripécias entre os humanos e andavam tristes e amuados. Foram queixar-se com Olodumaré, que acabou consentindo que os orixás pudessem, vez por outra, retornar à terra. Para isso, entretanto, teriam que tomar o corpo material de seus devotos. Foi a condição imposta por Olodumaré. Oxum, uma das esposas de Xangô, que antes gostava de vir à terra brincar, recebeu de Olodumaré um novo encargo: preparar os mortais para receber em seus corpos os orixás. Oxum fez oferendas a Exu para propiciar sua delicada missão. Veio ao Aiê e juntou as mulheres à sua volta. Banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, raspou suas cabeças, pintou seus corpos. Pintou sua cabeça com pintinhas brancas, como as penas da galinha da Angola. Vestiu com belíssimos panos e Vamos voltar aqui. Vestiu com belíssimos panos e fartos laços, agora sim. Enfeitou-as com joias e coroas. As Iaôs eram as noivas mais bonitas que a vaidade de Oxum conseguia imaginar.
Os orixás agora tinham seus cavalos, podiam retornar com segurança ao Aiê, podiam cavalgar o corpo das devotas. Os humanos faziam oferendas aos orixás, convidando-os à terra, aos corpos das Aiôs. Então, os orixás vinham e tomavam seus cavalos, e enquanto os homens tocavam seus tambores, vibrando os batás e agogôs, soando os chequerês e adjás, enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados para a roda de Xirê. E os orixás dançavam e dançavam e dançavam. Os orixás podiam de novo conviver com os mortais. Os orixás estavam felizes. Na roda da festa, no corpo das Iaôs, eles dançavam e dançavam e dançavam. Estava inventado o candomblé. O glossário aí que traz o conceito de algumas das palavras que pode ser de difícil entendimento por nós, né? Adjás, agogôs, batá, exu, oxalá, xequerê e xirê. Adjás é uma espécie de instrumento, uma campainha metálica usada nas celebrações religiosas. Agogôs, instrumento de percussão em forma de ferradura. Batá, tambor usado em cerimônias religiosas. Exu, orixá mensageiro, guardião da porta de entrada e das passagens, é o que faz ponte entre o humano e o divino. Oxalá foi o primeiro orixá criado por Olodumaré e é considerado o maior de todos os orixás. Xequerê, chocalho feito com cabaça coberta por uma rede de contas. E xirê, ritual em que todos cantam e dançam em uma roda para todos os orixás. Para refletir o texto. 1. O mito representa uma simbologia de criação que incorpora forças da natureza juntamente com características humanas para explicar determinadas situações. Diante disso, o texto E Foi Inventado o Candomblé desenvolve no começo da narrativa uma hipótese para explicar essa simbologia. O que podemos inferir dessa função central do mito? Veja só, é contado ali no início, né, que o mundo dos humanos e dos orixás era o mesmo, né? Então, o início do texto traz uma narrativa que constitui uma ligação entre o mundo dos orixás e o dos humanos, em uma maneira mítica de representar a invenção do mundo e justificar a existência tanto dos orixás quanto dos humanos e suas relações mútuas. 2. Segundo o texto, o mote principal para a construção mitológica do candomblé foi a interferência do ser humano de forma direta do mundo dos orixás. Dessa relação, o que podemos concluir? Mesmo mantendo essa relação harmoniosa, né, uma relação harmoniosa entre os dois mundos, Orum, mundo dos orixás, e Aiê, mundo dos seres humanos, havia um respeito e uma autoridade que deveria ser cumprida para manter um equilíbrio entre as partes. 3. Para facilitar a passagem dos orixás para o mundo dos homens, foram realizadas oferendas para Exu a fim de garantir uma passagem segura e tranquila. Pesquise a história do orixá Exu no candomblé e faça uma relação entre a sua origem e as oferendas para ele praticadas. Então, cada um vai fazer uma pesquisa, né? Mas aqui a sugestão de resposta. Essa é uma ótima oportunidade para conhecer outro orixá muito importante para o candomblé, pois sem Exu nenhuma comunicação com o mundo espiritual é possível. Exu é o orixá que liga os humanos ao mundo dos orixás e é responsável pela guarda e pela passagem dos mundos Orum e Aiê. Então, o Exu ele é a ponte. 4. Observando a angústia dos orixás após a separação, Olodumaré deu uma chance para reconstruir a ligação entre os dois mundos. Esse elo se deu de que maneira? Para ter acesso ao mundo dos humanos, os orixás deveriam tomar os corpos dos devotos, e somente assim seria possível os orixás desfrutarem de Aiê,
né? Como os mundos foram separados, então essa era a forma aí deles desfrutarem deste mundo. 5. As questões ligadas à intolerância religiosa foram e ainda são motivos de conflitos sociais, ocasionando guerras em várias regiões do mundo. A intolerância religiosa se manifesta quando um grupo de fiéis acredita que a sua religião é a única portadora de uma verdade revelada e utiliza-se de todos os meios, incluindo a violência, para impor essa crença aos outros. Pesquise exemplos de conflitos religiosos de épocas passadas e no mundo atual. Depois escreva sua concepção do significado de intolerância. Então, esse é um assunto muito sério, né? Quando você encontra esses textos aqui no livro de língua portuguesa, que tratam aí do candomblé, de orixás, né? E você, às vezes, olha com o olho do preconceito, né? Porque a nossa sociedade não é de hoje, né? Que perpetua o preconceito. Né? E aqui está falando justamente sobre a intolerância religiosa. Não, eu não acredito nisso, eu não quero nem ler, não quero fazer essa tarefa, professor, eu não vou fazer a leitura desse livro, eu não vou responder essas questões aqui, não vou ler esse texto, porque para mim isso daqui não é de Deus, enfim. Isso é intolerância religiosa, né? Nós temos a oportunidade com essa atividade, com as outras atividades, com essas pesquisas, de buscar conhecer e buscar respeitar a crença do outro, do próximo, né? Então, se você, mesmo que você não acredite, né, conhecer e respeitar o outro é essencial. Você quer respeito pela sua religião, pela sua crença, né? Então você tem que respeitar a do outro também, né? Então a intolerância, ela é justamente essa falta de respeito com as crenças do próximo. E não é nem só não respeitar, é querer impor que ele acredite naquilo que você acredita, né? Mas você vai construir aí a sua pesquisa e a sua resposta e o seu conceito sobre intolerância, tá? Então, é a resposta pessoal, né? Espera-se que o aluno consiga assimilar a linha do tempo dos conflitos com motivações religiosas e compreendam as rupturas e continuidades da história sobre a intolerância. É importante que o estudante compreenda que intolerância, religiosa ou não, é quando a pessoa não respeita a opinião da outra, independentemente de qual for esta, e tenta impor a que julga correta. Veja só o que nós falamos aqui, né? E aqui nós temos um quadro sobre a mitologia nórdica e os 9 mundos. Eu quero muito que você faça a leitura aí. Nossa videoaula já está extensa, então não vou fazer a leitura, mas quais são os 9 mundos? Midgard, Asgard, Niflheim, Vanaheim, Svartalfheim. Não sei se está correta essas pronúncias, né? Não sei se estão corretas. Jotunheim, Nidavellir, Muspelheim, Afrin e Bifrost. Enfim, vamos pesquisar aí. Pesquisem algum vídeo que fale sobre, né? Para vocês terem as pronúncias corretas aí, tá bom? Sobre esses mundos, né? Nós temos aqui presença de Odin, que é da mitologia nórdica, enfim. E vamos reforçar, né, que toda a sociedade possui a sua mitologia, né? Diferentes povos, nós temos a mitologia grega, romana, indígena, africana, nórdica, enfim. E ficamos por aqui, plantão de dúvida das 7 às 11, e-mail para envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Desejo um ótimo final de semana, descansem, tá bom? E até a próxima aula.